Vamos voltar ao nosso estúdio? A gente está hoje com o psicanalista e psicólogo Gabriel Binkowski e Alexandre Oviedo Gonçalves, que é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2018, eram 4 os projetos que tramitavam no Congresso sobre essa temática. Cadê minhas anotações? Estão aqui, olha só. Cura gay, uso de banheiro por pessoas trans, educação sexual e união poliafetiva. Principalmente sobre essa questão da educação sexual, existe um debate muito forte na sociedade também, né? Em relação a você vai já fazer levar a educação sexual às escolas por conta do que isso significa. Existe um movimento muito forte em relação a essa proibição, a não se falar sobre sexualidade nas escolas. E tem tudo a ver com essa questão da cura gay também. Quanto mais esclarecidos estão os alunos, os nossos jovens e a população como um todo, menos a gente vai ter esses pensamentos conservadores mais para frente. Vocês acham que a gente está caminhando para o esclarecimento da sociedade ou ao contrário? Eu espero que a gente caminhe, né, para o esclarecimento, né? Mas tem 2 coisas importantes a ser ditas aqui. A primeira é que nós temos histórico de uma sociedade extremamente conservadora, autoritária, racista, misógina. Sim. E homofóbica. E outra questão importante é que lá em 94 e 95, houveram dois congressos importantes, que foi o Congresso Mundial das Mulheres, que se começou a se debater as questões de gênero e é onde que se colocaram em pauta nas Organizações Unidas as políticas voltadas para o reconhecimento de direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Desde então, organizações, principalmente organizações, uma parcela de organização religiosa, diga-se de passagem, o Vaticano, começaram uma ofensiva contra a expansão desse projeto. Isso ele começa a tomar fôlego aqui no Brasil há pouco tempo, né? E tomando como pauta o que eles colocam como ideologia de gênero, um termo que não é reconhecido pela academia. Então a gente vê que todo esse processo ele vem se acumulando a partir do que eu tinha falado, desse processo de cidadanização das minorias sexuais, né? E isso vem cada vez ganhando mais força. E isso vem ganhando força com outro ponto importante, é que esses atores sociais, não apenas religiosos, porque nós temos aí uma confluência por exemplo, da bancada da bala, uma confluência de atores ligados também à economia, ao liberalismo, às propostas neoliberais. Esses atores eles começam a aprender uma linguagem pública, principalmente os atores religiosos, que não necessariamente se pautam em argumentos religiosos. E isso pode ser visto como uma novidade. Eles começam a aprender tanto uma linguagem pública, que não é pautada em argumentos religiosos, como também a aprender uma linguagem do Estado, né? E isso é uma grande novidade. Quando a gente estava falando ali sobre o nosso legislativo, sim, sempre houve uma grande dificuldade de passar projetos devido ao campo de força, que se opõe ao avanço dos direitos de minorias, né? O avanço desses direitos ele sempre se deu, no caso, por exemplo, principalmente no judiciário, que desde então vem se colocando como uma importante instituição para implementar as leis, né, por exemplo, no caso do STF. Mas você acaba tendo que judicializar para que alguma coisa aconteça. Isso, acaba tendo que judicializar para alguma coisa aconteça porque o legislativo não legisla da forma como deveria, né? Sim. E também tem um outro ponto importante, que me parece uma novidade, que é a atuação, a partir desse aprendizado da linguagem do Estado, a atuação no Executivo agora, com a Damares Alves. Sim. Há pouco tempo atrás houve uma reunião com a Rosângela Justino e mais um outro grupo de psicólogos com a Damares, e esse encontro ele visa, além das comunidades terapêuticas, que é um grande debate dentro do Conselho Federal de Psicologia, via as comunidades terapêuticas se implantar também as terapias de reorientação sexual. Então, ela vem não mais pelas igrejas e não mais pelo legislativo, mas via judiciário ou via executivo. E isso é um grande problema. Agora, nesse sentido, se por algum motivo essa pauta da cura gay
seja encaminhada pelo Legislativo e passe de alguma forma, daí talvez caberia até uma ação no STF para tomar uma decisão nesse sentido, porque me parece algo inconstitucional e não baseado em critérios científicos. Então, aí existe, de repente, esse último espaço de discussão do direito, né? Sim. Agora, para o Gabriel, exatamente na sexta-feira passada a gente falava aqui no programa sobre essa questão do adoecimento do brasileiro por conta de um discurso de ódio, de uma narrativa de ódio que existe hoje muito presente na nossa sociedade, muito alimentada pelos nossos governantes, né? E daí, quando a gente fala de pessoas LGBT, elas sofrem ainda mais por conta disso tudo que acontece. Eu lembro que no processo eleitoral de 2018, a gente tinha relatos de pessoas sendo agredidas nas ruas por conta do posicionamento. Enfim, era uma perseguição. Acho que essa perseguição continua existindo. É muito difícil para essa pessoa ter que ouvir sobre cura gay, não é? Eu acho que o principal dá para dizer que um estrago foi feito. Um estrago foi feito de forma geral sobre diversas populações. Um estrago está sendo feito sobre a educação das crianças, que cada vez mais convivem com um discurso de ódio como se ele fosse da mais extrema banalidade. Isso é algo que a gente já tem que encarar, certo? Além do mais, essa via da judicialização de tudo, ela apresenta um diagnóstico muito claro, que é uma sociedade que não consegue mais conversar, que não consegue mais ter pautas em comum, em que tudo fica travado. E eu acho que essa é uma experiência cotidiana do brasileiro hoje, de que tudo está travado, seja na vida pública, seja na vida privada. Sim, mas é muito preocupante isso que você fala sobre o estrago que foi feito e que está sendo feito, porque tem impactos a curto prazo, certo? Quais seriam? Eu acho que a gente já tem grandes sintomas na saúde mental do brasileiro, na saúde do trabalhador, nas dificuldades de fazer a gestão de famílias. Cada vez mais se vê problemas em escolas, em comércios, em supermercados, ou seja, onde acontece a vida banal, a gente vê esses efeitos do ódio que realmente transformam as pessoas e que geram cada vez mais efeitos. A gente só pode falar nisso e pensar algo para adiante disso, pensando numa espécie de terapêutica social que a gente vai ter que colocar em prática para lidar com esses discursos e com as consequências deles. Essa é a saída, você acha? É uma possibilidade. É um horizonte possível, não? Sim, sim. E para você, Alexandre, qual é o horizonte que você enxerga? Eu gosto muito da jornalista Eliane Brum, e ela diz sobre o esvaziamento das palavras, né? Então é preciso que nós retomemos os conteúdos das palavras para que isso consiga, de alguma forma, voltar aos sentidos do que, por exemplo, são os direitos humanos, ou voltar aos sentidos do que é a estigmatização e a violência contra gênero e sexualidade no Brasil, e contra a discriminação, né? Contra o racismo. Então, é preciso uma forma de engajamento nesse sentido também, né? Além do engajamento das políticas na rua, né? Essa retomada da linguagem, porque hoje a gente vê que existe uma disputa da linguagem, né? Esses atores desatentos à normatividade legal e ao ideário dos direitos humanos, eles começaram a atuar de uma maneira muito forte em cima disso, né? Então é preciso que se esclareça para a sociedade, através de eventos, através de debates, de chamar a sociedade, algo que aconteceu, que eu acredito que seja um caso muito sério, que foi um certo desligamento da sociedade, um certo desligamento da base com o desenvolvimento social, né? Com o desenvolvimento das políticas, com o desenvolvimento dos conceitos, né? Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.